os anos de 2000 a.C. e 2000 depois de Cristo, vamos ter as principais religiões do mundo. Então, por exemplo, o judaísmo surge há mais de 2000 anos antes de Cristo, o cristianismo em zero com Jesus Cristo, o catolicismo um pouquinho depois. Aqui está colocando com Pedro, mas o catolicismo não surge com Pedro. Para a Igreja Católica é isso. Depois disso tivemos a Igreja Ortodoxa, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, protestantismo logo depois da Reforma Protestante, o islamismo 600 e pouco depois de Cristo. Tivemos o sunismo um pouquinho depois do islamismo e o xiismo também. O hinduísmo ele surge um pouquinho depois do judaísmo. O budismo surge mais ou menos 700 antes de Cristo. O confucionismo também nesse mesmo período e o shintoísmo também. Estamos aqui com um panorama geral da religião. Se a gente fosse entrar na história do cristianismo, que é a principal religião do mundo, se separa em 4 etapas: criação, queda, redenção e eternidade. Então, Deus criou o mundo, o homem caiu. Depois que o homem caiu por causa do pecado, por ter desobedecido a Deus, Deus enviou Jesus Cristo para redimir os homens daquilo que eles não poderiam fazer, que era ser salvos. Precisou de Cristo como cordeiro e morrer pela humanidade. E depois a eternidade, que é logo depois em que Cristo voltar, segundo a Bíblia. Então, temos esses quatro períodos, e aqui embaixo tem umas ilustrações legais. No princípio, os patriarcas, o povo de Israel, conquistado toda a terra, Reino Unido dividido, cativeiro, tivemos cativeiro babilônico, o retorno do cativeiro, o período do intervalo em que não se ouviu nenhum profeta falar, depois tivemos Jesus Cristo vindo, depois tivemos a igreja, que é o período que a gente está, e a eternidade vai virar logo depois desse período de hoje em dia da igreja. E aqui também eu resumi de outra forma: Abraão, 2000 a.C., descida do Egito, 12 tribos, teve o período dos reis com Davi, o exílio babilônico, devido à desobediência do povo, Jesus Cristo, o fim de Roma, as cruzadas em 1000 depois de Cristo. Depois tivemos a reforma protestante com Martinho Lutero, e aqui já é outra forma: criação, queda, Abraão e as estrelas, Moisés, depois o período dos reis e o templo de Israel. Depois tivemos a queda do templo, o exílio babilônico, depois Cristo veio, depois estamos na época da igreja, e depois a eternidade. Então aqui tem criação, queda, os patriarcas, Êxodo, os reis, reino dividido, Jesus, pentecostalismo, evangelho, proclamação e nova criação. A gente veio teoricamente do reino, se a gente pensar como cristão, do reino do sul de Judá, que Cristo ele vem, e o reino do norte ele foi exilado para a Síria, e alguns dizem que esse reino se perdeu. Então aqui é a história do cristianismo. Vivemos agora de uma maneira diferente. A nível de congregação, tivemos a igreja primitiva, a igreja católica romana. Na igreja católica romana surgem várias outras igrejas: a igreja luterana, presbiteriana e anglicana. Aí do lado a igreja ortodoxa. Depois tivemos, da igreja luterana não surge ninguém, da igreja presbiteriana surgem várias outras igrejas presbiterianas. Surge a congregação cristã do Brasil, a igreja renovada cristã, surge a igreja pentecostal da Bíblia, Renascer em Cristo e outras coisas mais, cada um com suas datas aqui. E da igreja anglicana surgem várias outras igrejas: igreja metodista, batista, congregacional. Da Batista surge a Assembleia de Deus, a Quadrangular, a Renovada, Brasil para Cristo, Deus é Amor. Atualmente, em 1977, surge a Igreja Universal, e assim sucessivamente. Então vemos que cada período e cada igreja surgiu a partir de outra. Esse é o panorama das maiores igrejas cristãs que nós temos. E aqui é outra forma de ver. Aqui é para mostrar também que você pode contar a história não entrando em congregações, em sim em crenças. Nós temos o pentecostalismo, o adventismo, o movimento de santidade, metodista, e cada um foi surgindo em um período específico.